Bem-vindo ao Viver Sustentável. Os danos ou prejuízos causados pelas catástrofes naturais neste primeiro semestre de 2013 alcançaram 45 bilhões de dólares, mais do que a metade dos prejuízos causados por estes fenômenos meteorológicos extremos nos últimos 10 anos, foi o que informou a empresa de seguros alemã Munich Re. Desse total, os custos que as seguradoras foram obrigadas a assumir no período alcançaram 13 bilhões de dólares, mais da metade dos 22 bilhões registrados no mesmo período durante toda a última década. As inundações na Alemanha e em vários países da Europa Central foram a pior catástrofe natural registrada no primeiro semestre do ponto de vista financeiro, com danos de 16 bilhões, dos quais pelo menos 3,9 bilhões estavam cobertos por seguros. Os tornados que afetaram o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, provocaram danos de 3 bilhões de dólares. No total, 460 catástrofes naturais foram registradas nos 6 primeiros meses do ano, acima da média registrada no período na última década. As mudanças climáticas têm tornado os fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e mais imprevisíveis, o que obriga as seguradoras a mudar a fórmula como calculam o risco dos prejuízos causados pelos desastres em uma determinada área. O Centro de Pesquisas de Políticas Públicas Geneva Association, grupo especializado em questões de gestão de risco e seguros em áreas estratégicas, alertou recentemente que as abordagens tradicionais, que são exclusivamente baseadas em dados históricos, falham cada vez mais ao estimar as probabilidades de riscos atuais. Atualmente, as companhias de seguro entendem ser necessária uma mudança de paradigma nos métodos de avaliação de risco, notadamente no apoio à pesquisa científica, a fim de obter uma compreensão maior de quando e onde poderão ocorrer os desastres relacionados ao clima. Segundo o relatório divulgado recentemente pelas Nações Unidas, a somatória dos prejuízos causados pelas catástrofes naturais nos últimos 100 anos chegam a 2,5 trilhões de dólares. O diretor da Geneva Association afirmou que o aquecimento dos oceanos do mundo e a elevação do nível do mar formam um gatilho crucial para os eventos climáticos extremos. No relatório intitulado Aquecimento dos Oceanos e Implicações para a Indústria do Resseguro, a Geneva Association reforçou a necessidade de que as seguradoras não observem apenas dados históricos, mas também levem em conta as mudanças nas dinâmicas dos oceanos e a complexa interação entre o oceano e a atmosfera. Essa interação, destacou, é a chave para compreender as mudanças atuais na distribuição, na frequência e na intensidade dos eventos extremos globais, relevantes para as indústrias dos seguros, tais como ciclones tropicais, inundações e tempestades de inverno extratropicais. A alta no custo dos seguros está correlacionada a fatores socioeconômicos, como o aumento do número de moradias de um extrato com renda mais alta em áreas costeiras ou alagadiças. Contudo, faltam dados históricos para prever catástrofes no futuro, assim como existem teorias concorrentes entre cientistas sobre quando e onde estas catástrofes deverão ocorrer. Isso tudo dificulta aos seguradores estimar com precisão os riscos. A melhor forma de assegurar que riscos ambíguos permaneçam assegurados é que a indústria dos seguros ajude a promover a mitigação hoje. Ela também poderia desempenhar um papel ativo em aumentar a conscientização para os riscos das mudanças climáticas através de investimentos em educação ambiental.
prédio convencional pode se transformar num prédio verde? Sim, pode. Nem sempre é fácil, porque exige reformas. Reforma na estrutura hidráulica para instalar um sistema de reaproveitamento da água e de reuso. Mudanças no sistema elétrico para instalar, por exemplo, um sistema de energia solar. Outras adaptações para economizar energia. Todas essas modificações são possíveis e transformam um prédio convencional num prédio verde ou quase completamente verde. Professor, eu vou construir minha casa em breve. Existe mão de obra especializada em construções verdes? Ainda não, mas à medida em que cresce a demanda, também cresce a oferta. E por outro lado, escolas profissionalizantes, ETECs e FATECs, vão qualificando mão de obra para a construção destes edifícios verdes e para a adaptação de prédios convencionais para que eles se transformem em edifícios verdes e sustentáveis. Você sabia que para produzir um único e minúsculo chip de memória RAM, consome-se 1,7 kg de combustíveis fósseis e diversas substâncias químicas que correspondem a 400 vezes o seu peso? A poluição do ar nas grandes cidades vem alcançando níveis estratosféricos e extremamente perigosos. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas morrem no mundo todo em decorrência da poluição do ar nessas cidades. Segundo o estudo publicado no periódico científico Environment Research Letters, os efeitos sobre a saúde da poluição atmosférica são devastadores e o perigo nem sempre é visível. Entre as ameaças em suspensão no ar estão partículas ultrafinas, conhecidas como PM2,5. Medindo apenas 0,0025 milímetros, elas resultam da combustão incompleta de combustíveis fósseis, utilizados pelos veículos automotores e formam, por exemplo, a fuligem preta em paredes e túneis e latarias de automóveis. Imperceptível a olho nu, o material particulado no ar não encontra barreiras físicas e vai atacar os pulmões das pessoas, causando graves enfermidades como asma, bronquite e outras doenças cardiorrespiratórias. De acordo com este estudo, cerca de 2 milhões de pessoas morrem por complicações relacionadas a esse tipo de poluição. Ozônio é outro poluente que preocupa. Associado a pelo menos 400 mil mortes por ano, o ozônio não é emitido diretamente no ar, mas é resultado de uma reação química na presença da luz solar, envolvendo substâncias como o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, como os hidrocarbonetos, poluentes liberados principalmente por automóveis. Em contato com o organismo humano, o ozônio reage principalmente com a mucosa que reveste as vias respiratórias, oxidando-as. O ozônio altera essa proteção, diminuindo nossas defesas contra infecções. Como consequência, podem ocorrer infecções e o agravamento de crises de asmas, rinites, sinusites, amidalites e bronquites. O estudo ainda avaliou o impacto das mudanças climáticas na poluição do ar e, entre as suas conclusões, deixou claro de que as mudanças climáticas na poluição atmosférica são causadas pelo homem. Uma atenuante é que as árvores urbanas e as florestas salvam muitas vidas a cada ano ao ajudar a retirar do ar partículas finas de poluição.
As informações são de um estudo feito pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos em parceria com o Instituto Davey. A pesquisa tem o objetivo de estimar e se aprofundar no impacto global que as florestas urbanas têm sobre a concentração de partículas finas de poluição. Estas pesquisas apenas confirmam o que a sabedoria popular já dizia há muito tempo. Árvores podem melhorar o ambiente urbano, tornando as cidades mais agradáveis e criando ambientes saudáveis. Meu nome é Edmundo, eu trabalho com consultoria. Eu gostaria de saber o que é uma reforma tributária ecológica. Uma reforma tributária ecológica é uma diferenciação na tributação. Colocar alíquotas diferenciadas para produtos que não geram resíduos e produtos que geram resíduos. Produtos que consomem pouca água e produtos que são gastões no consumo de água. Produtos que não geram gás carbônico, não emitem gás carbônico e produtos que emitem gás carbônico. Tudo isso pode ser feito se sobretaxarmos as emissões de carbono com a taxação do carbono, é a Carbon Tax, e se, paralelamente, nós dermos subsídios parciais ou até totais para aqueles produtos que forem considerados ambientalmente corretos e convenientes por uma sociedade em determinado momento da sua história. Meu nome é Marcos Paulo, faço curso de publicidade e propaganda. Eu queria saber, por que os investimentos de saneamento básico não saem no papel? Na realidade, esses investimentos muito caros, hoje, eles precisam sair do papel. Havia uma ideia antiga de que obras enterradas não davam votos, porque não eram vistas, por isso podiam ser deixadas para depois. Hoje, não dá para adiar. Mais de 50% dos leitos dos hospitais brasileiros são ocupados por pessoas que contraíram doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças transmitidas pela água. Portanto, se pensarmos que a melhor forma de investir em saúde é em saúde preventiva, na saúde preventiva, a melhor forma que temos é investir em saneamento básico. Água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado. O Viver Sustentável pergunta: qual a porcentagem de energia economizada na reciclagem de uma latinha de alumínio? Letra A, 65%. Letra B, 75%. Letra C, 85%. Ou letra D, 95%. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual a porcentagem de energia economizada na reciclagem de uma latinha de alumínio. A resposta correta é letra D, 95%. De extração de gás natural vem sendo largamente utilizada nos Estados Unidos, conquanto esteja proibida em alguns países da Europa, e deverá ser utilizada brevemente, testada no Brasil. Esta técnica, chamada de fracionamento hidráulico, é a técnica utilizada nos Estados Unidos para produzir o shale gas, ou gás de xisto, e não há ainda estudos que nos deem total tranquilidade quanto aos possíveis impactos ambientais deste fracionamento de rochas no subsolo. A extração de gás de xisto por meio de fraturamento hidráulico é considerada uma alternativa diante do esgotamento das reservas naturais mais acessíveis. Para extrair o gás, é preciso explodir ou quebrar as rochas.
Este procedimento liberta o gás aprisionado, que flui pela mesma perfuração por onde entrou a broca para a superfície, podendo então ser recolhido. Em estudo realizado pela Duke University, na Pensilvânia, cientistas mostram o aumento da concentração de metano na água potável próxima aos locais das perfurações necessárias para produzir gás de xisto através do fracionamento hidráulico. De acordo com a Agência Internacional de Energia, com o fraturamento hidráulico, o Brasil poderia chegar à 10ª posição no ranking de maiores reservas mundiais de gás de xisto, também conhecido como gás não convencional. A Agência Nacional de Petróleo, no Brasil, pretende realizar em outubro um leilão sobre a exploração deste gás. As bacias cotadas para entrar nesta rodada inicial são as do Parecis, no Mato Grosso, do Parnaíba, entre Maranhão e Piauí, do Recôncavo, na Bahia, além das bacias do Rio Paraná, entre os estados de Paraná e Mato Grosso do Sul, e do Rio São Francisco, entre Minas Gerais e Bahia. Conquanto esta nova técnica esteja sendo economicamente muito bem sucedida, ela é controversa do ponto de vista ambiental. Diversas entidades, entre as quais a ONG Amigos da Terra, a ONG Greenpeace e outras entidades, assinaram uma carta pública relacionando os motivos pelos quais acham conveniente ter muita cautela na utilização desta nova técnica. Para essas entidades, falta um debate mais profundo sobre as questões ambientais, sociais e de saúde envolvendo os impactos gerados por esta nova técnica de exploração de gás de xisto. A própria Agência Nacional do Petróleo reconhece a falta de estudos sobre os impactos ambientais da prática. Na sua avaliação, o método possibilita aumentar a produção de gás natural, mas ainda apresenta altos custos e complexidade nas operações. Entre os principais impactos ambientais alertados pelos especialistas quanto ao uso dessa nova técnica de fraturamento hidráulico estão a contaminação da água e do solo, riscos de explosão com a liberação de gás metano, consumo excessivo de água para provocar o fracionamento da rocha, além do uso de substâncias químicas para favorecer a sua exploração. Outro ponto levantado por especialistas é o fato de o Brasil investir na exploração de combustíveis fósseis em lugar de investir em combustíveis renováveis. O fraturamento hidráulico é motivo de controvérsia no mundo todo. De acordo com a organização Amigos da Terra, o método é permitido na Polônia e no Reino Unido, mas proibido na França e na Bulgária. Outros países europeus decretaram uma moratória à técnica de extração, com o objetivo de fazer uma análise mais aprofundada sobre os seus impactos ambientais. É o caso da Irlanda, da República Tcheca, da Romênia, da Alemanha e da Espanha. O Greenpeace se posicionou oficialmente contra o método. A instituição diz ter sérias preocupações com os impactos diretos e indiretos sobre a saúde individual e pública. De acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, há registros de operações de fraturamento hidráulico no Brasil desde 1950. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, afirma que no Brasil, desde 1950, mais de 6.000 operações foram registradas, utilizando baixas pressões e vazões, sem registros de incidentes graves. Não há experiência no Brasil de realização de fraturamento hidráulico com volumes de fluido e potência hidráulica nos níveis utilizados nos Estados Unidos, onde se concentra a produção. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a experiência norte-americana mostra que o gás não convencional pode ser explorado economicamente.
A produção de gás de xisto nos Estados Unidos aumentou de forma acentuada a partir de 2005. 5 anos depois, o gás de xisto já representava mais de 20% da produção de gás no país. Por outro lado, o conjunto de estudos revelando a contaminação das reservas de água potável próximas às jazidas onde se dá a exploração de xisto nos Estados Unidos, torna essa técnica controversa, dando espaço para uma imensa discussão sobre os impactos ambientais desta produção que tem dado resultados econômicos tão positivos. Cientistas da Universidade Duke analisaram amostras de água de 141 poços privados que abastecem as casas situadas na bacia de gás de xisto chamada Marcellus, no nordeste da Pensilvânia e no sul do estado de Nova York. A água potável nas residências situadas a menos de 1 quilômetro dos locais de exploração do gás de xisto apresentaram concentrações de metano 6 vezes maiores do que as concentrações encontradas na água das casas que estavam mais distantes, enquanto que as concentrações de etano também eram 23 vezes maiores. Na maioria destes poços, a quantidade de metano encontrada diluída na água superava amplamente os 10 miligramas por litro, que constituem o nível máximo aceitável pelas autoridades sanitárias nos Estados Unidos. Segundo Robert Jackson, professor de Ciências Ambientais da Universidade Duke, coordenador principal deste trabalho, os índices de metano, etano e propano, assim como indícios de rastros de isótopos de hidrocarboneto e hélio encontrado nas amostras de água, levam a crer que a extração de gás de xisto afetou estas fontes de água potável nas residências mais próximas. Segundo o professor Robert, não há nenhuma fonte biológica de etano e propano na região, somente a bacia de gás de xisto Marcellus, que é rica nesses dois gases, reforçou o pesquisador. Por outro lado, nenhuma destas pesquisas detectou contaminação pelo fluido usado na extração de gás. A respeito do assunto, a Câmara dos Deputados manifestou-se claramente a favor de que este assunto deve ser objeto de estudos mais aprofundados em relação aos impactos ambientais e em relação aos estudos morfológicos do terreno antes das licitações dos leilões promovidos pela Agência Nacional do Petróleo. O enfrentamento correto dos problemas ambientais tem sido conseguido quando nós trabalhamos simultaneamente em 3 frentes. A primeira é a legislação, leis que protejam as questões ambientais. Em segundo lugar, com relação aos investimentos, colocando nos orçamentos públicos recursos para reverter aquilo que já foi degradado. E em terceiro lugar, investindo em conscientização ambiental, em educação ambiental, para ajudar a criar um consumidor mais consciente. Viva o consumidor! 100 anos antes de Cristo, um homem consumia 12 litros de água por dia para satisfazer as suas necessidades. O homem romano aumentou esse consumo para 20 litros diários. Já no século XXI, a média de consumo do brasileiro é de 200 litros por dia, mas algumas pessoas chegam a consumir até 800 litros de água diariamente. Com a participação especial da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, em São Paulo, vamos agora observar como as artes, notadamente a música, pode contribuir para a conscientização ambiental. Participe do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para
contato@viversustentável.net ou assista ao repertório dos programas já exibidos no site viversustentável.net. O programa fica por aqui. Uma boa semana, até o próximo programa.